E se uma experiência de quase morte revelasse verdades chocantes sobre o céu e o inferno? Junte-se a mim, Sarah, enquanto narro o momento que mudou minha vida ao encarar a morte, revelando percepções profundas que desafiam tudo o que você acha que sabe. Não perca a chance de explorar os segredos inesperados da vida após a morte. Inscreva-se para mais revelações. Era uma tarde ensolarada de 14 de junho de 2022, um dia comum que começou como qualquer outro. Como enfermeira de 37 anos, sempre estive próxima da realidade da morte, testemunhando as lutas e perdas de inúmeras famílias. No entanto, nada poderia me preparar para o momento em que eu a enfrentaria pessoalmente. Eu estava presa em meus pensamentos, provavelmente refletindo sobre um turno da noite anterior, quando vi a luz do sol filtrando-se pelas árvores. Era sereno, completamente alheio ao caos que estava por vir. Nunca vi o caminhão se aproximando a toda velocidade, até que fosse tarde demais. O impacto foi instantâneo, um golpe devastador que fez minha vida desmoronar em trevas. O que aconteceu a seguir foi algo além da compreensão, uma jornada que me assombra desde aquele dia. Mal sabia eu que, enquanto eu desaparecia no vazio, minha passagem para o desconhecido apenas começava. Antes do acidente, eu estava pensativa sobre um amigo próximo que havia falecido inesperadamente. Isso me abalou profundamente, deixando-me questionando se havia algo além desta vida. A dor se acomodava pesadamente em meu peito enquanto eu dirigia, revirando memórias em minha mente. Nossas conversas noturnas, risadas compartilhadas e a inevitabilidade da ausência dela. Eu me sentia mais sozinha do que nunca, lutando com a ideia de que tudo o que conhecia poderia simplesmente deixar de existir. Então, sem aviso, tudo mudou. O impacto veio rapidamente, como um estrondo interrompendo meus pensamentos. Lembro-me do som de vidro se quebrando e metal se esmagando como se fosse uma eternidade comprimida em segundos. Tudo parecia surreal, uma experiência fora do corpo, antes mesmo de eu deixar meu corpo. Meu rosto pressionado contra o volante. O mundo lá fora se transformou em caos. Naqueles momentos frenéticos, uma névoa se apossou de mim. Minha mente estava a 1000 por hora, alimentada pelo medo e confusão. Mas, de alguma forma, senti uma calma sobrenatural tomando conta. Era a mais estranha das justaposições. Meu corpo parecia estar em absoluta turbulência. No entanto, minha mente flutuava acima do caos, desconectada do horror que acontecia ao meu redor. Eu podia ouvir sirenes distantes, uma cacofonia abafada que parecia tão longe, como se estivesse sendo puxada para um estado onírico. Então lembro-me claramente, o momento em que deixei meu corpo. Foi quase libertador. Enquanto flutuava acima dos destroços, pude ver os paramédicos trabalhando em mim, seus movimentos frenéticos contrastando fortemente com a serenidade que sentia. Meu coração tinha parado, mas meu espírito estava muito vivo, deslizando acima do meu próprio corpo sem vida, testemunhando o caos de uma perspectiva totalmente diferente. Senti uma consciência indescritível, uma realização da minha própria existência, além da carne e dos ossos. Enquanto eu pairava ali, absorvendo tudo, fui envolvido por uma luz ofuscante que me chamava. Era um brilho reconfortante, guiando-me pelo que eu antes acreditava ser um portal para o paraíso. Essa luz radiante me atraía, prometendo paz e compreensão. Uma parte de mim hesitava, ainda presa à vida que acabara de viver, mas outra parte ansiava por entrar neste novo amanhecer. Nesse momento, senti uma presença ao mesmo tempo avassaladora e acolhedora, me conduzindo para o que estava além. Senti-me atraído pela luz, como uma mariposa irresistivelmente se aproximando de uma chama. Era diferente de qualquer calor que já havia sentido antes. Suave, mas avassalador. Um conforto que imediatamente lavou o medo que antes me dominava. Toda a ansiedade, as dúvidas e os arrependimentos derreteram-se em um instante, dando lugar a um profundo senso de pertencimento. Ao começar a focar em meu entorno, mal conseguia compreender as cores vibrantes que giravam ao meu redor. Tonalidades radiantes de dourado, lilás
e esmeralda entrelaçando-se numa dança, como cores em uma dança. Com um sonho que eu não reconhecia completamente, mas que de alguma forma conhecia. O ar zumbia com a música etérea, um som que ressoava profundamente dentro de mim, quase como uma linguagem que eu havia esquecido, mas que estava começando a reaprender. Cada nota parecia ecoar a própria essência da esperança e do amor, me puxando para esse lindo, mas desconcertante, reino muito além da experiência terrena. Nesse espaço celestial, senti uma presença se materializar ao meu lado, irrompendo uma energia que fez cada fibra do meu ser despertar. Sara, disse ela, a voz clara e ao mesmo tempo calorosa, como se estivesse tanto ao meu redor quanto dentro de mim. Instintivamente, soube que era um ser divino e senti uma atração magnética para absorver as palavras que compartilharia. Existem verdades que você precisa entender sobre o paraíso, mas o que se seguiu me deixou sem fôlego. As revelações que recebi estavam tão distantes do paraíso blissful que sempre imaginei. Em vez de anjos empoleirados em nuvens douradas, descobri uma realidade definida por dinâmicas sociais complexas e hierarquias que contrariavam tudo o que eu havia aprendido. Foi desconcertante. Para dizer o mínimo, encontrei-me lidando com perguntas que eu nem sabia que podiam existir. O que significava realmente pertencer? Como poderia haver uma estrutura para o que eu havia suposto ser amor infinito? Enquanto absorvia esse conhecimento sem precedentes, a dúvida começou a se infiltrar. Minha mente sentia-se frágil, lutando para suportar o peso do que eu acabara de aprender. O medo que havia se dissipado começou a levantar a cabeça mais uma vez, pressionando contra os limites da minha nova compreensão. Mas, então, a atmosfera mudou quando encontrei outros seres que me cercavam, comunicando-se não por meio da fala, mas por meio do pensamento e da intenção. Foi profundo, suas mensagens fluindo para dentro de mim, solidificando essa nova realidade inquietante. Eu flutuei ali, pairando entre o medo e a revelação, tentando entender como esse domínio divino era tão diferente de tudo que eu já havia acreditado. Era como uma confrontação necessária, que era ao mesmo tempo aterrorizante e iluminadora. A verdade que eu começava a compreender não se tratava mais de um prazer idealizado. Exigia uma exploração de responsabilidade e prestação de contas para a qual eu não estava preparado. Enquanto flutuava nesse reino extraordinário, seres de luz me cercavam, sua presença irradiando bondade e compreensão. Eu podia sentir seu calor mesmo antes de ouvir seus pensamentos. Era como se eles estivessem falando diretamente em minha mente, atravessando as barreiras da linguagem. Sara, eles reconheceram suavemente a energia infundida em sua mensagem, se acomodando ao meu redor como um casulo protetor. Eu sabia, naquele instante, que a intenção deles era me guiar, não me julgar. As mensagens fluíam sem esforço, tecendo uma tapeçaria de insights que me envolviam. Um tema se destacava acima de todos. O karma, eles enfatizavam, como cada ação que eu havia tomado, ecoava ao longo do tempo, moldando minha consciência de maneiras que eu nunca havia compreendido plenamente. Isso me atingiu como um raio. Minhas escolhas, por mais pequenas ou insignificantes que parecessem, não desapareciam, reverberavam de volta de maneiras que eu estava alheio durante minha vida. Uma tristeza profunda brotou dentro de mim, enquanto eu confrontava meu passado. Eu me lembrei de momentos em que minhas decisões foram egoístas, vezes em que escolhi a conveniência em vez da compaixão, ou deixei minhas ambições ofuscarem as necessidades dos outros. Cada memória parecia um peso acrescentado ao meu espírito. Eu vivi tantas vezes como se fosse o centro do universo, sem perceber plenamente os efeitos em cadeia que minhas ações criavam. Ali, despojado de pretensões terrenas, senti-me completamente exposto. Naquela clareza, as lágrimas ameaçaram transbordar enquanto eu deixava a enormidade do que havia aprendido se instalar em mim. O arrependimento me consumia. Como pude ser tão cego? E, embora parte de mim quisesse fugir dessas revelações, eu sabia que tinha que enfrentá-las. Eu estava sendo convidado a curar, mas a verdade exigia reconhecimento. Estaria eu pronto para encarar a extensão das minhas escolhas?
Então, de repente, o tom gentil de suas mensagens mudou. Não era mais confortante. Ao contrário, soava urgente e inflexível. Uma realização arrepiante me atravessou, acendendo um medo mais profundo. Eles começaram a me levar mais fundo, na verdade, em sombras que eu não havia antecipado. Naquele instante, entendi que a escuridão que me aguardava não era feita de fogo e enxofre. Era algo muito mais profundo e íntimo, clamando por mais uma confrontação que eu nunca havia imaginado. Enquanto eu vagueava por aquele reino, fui apresentado a um lugar que não era definido pelas chamas, mas pela solidão. A escuridão ali era sufocante, um eco de cada arrependimento que eu já havia enterrado. Eu me vi envolto por silhuetas sombrias, figuras que ressonavam com uma familiaridade inquietante. Eram almas, quebradas e perdidas, não submetidas às torturas ardentes que sempre imaginei, mas presas em um vazio implacável, onde cada erro reverberava sem fim. O peso do arrependimento delas era palpável, colando-se a mim como um sudário, e senti aquela mesma desesperança permeando minha própria essência. A visão era assombrosa. Eu podia ver essas almas perdidas, atormentadas não pelo castigo, mas pela assombrosa realização de suas próprias escolhas, consequências vívidas intrinsecamente ligadas às suas vidas na Terra. Cada rosto contava uma história de caminhos não percorridos, amores desperdiçados, bondade ignorada. O mais perturbador de tudo era saber que seu sofrimento não provinha de uma força externa, mas deles mesmos. Não havia garfos incandescentes ou lamentos infindáveis, apenas um silêncio que gritava desespero. Um entendimento profundo de que tinham deixado seus arrependimentos apodrecerem. Naquele momento, refleti profundamente sobre conceitos de pecado e punição. Neste ambiente sombrio, o tempo perdeu seu significado. Não havia como negociar o perdão nem um relógio para marcar os dias. Este era o inferno. Um lembrete severo de que nossas ações moldam nossa eternidade, de maneiras sutis e profundas que a maioria das pessoas escolhe ignorar. Era aterrorizante perceber que as escolhas que eu também havia feito estavam se gravando na minha alma, deixando marcas que durariam muito além desta vida. No entanto, em meio ao terror do que testemunhei, ainda havia esperança. Apenas um cintilar no início, mas inegavelmente presente. Uma luz começou a brilhar através da escuridão sufocante, me instigando a prestar atenção. Foi aqui que comecei a receber avisos urgentes sobre o futuro, revelações que transformaram minha experiência de medo para algo mais premente. O terror do que vi pairava sobre mim. Ainda assim, percebi instintivamente que essas informações eram parte de uma narrativa maior, um chamado à ação, não apenas para mim, mas para aqueles que ainda vivem, ainda fazendo escolhas que poderiam alterar seus destinos. Enquanto estava nesse estado, tive uma visão que me abalou profundamente. Um aviso sobre uma grande perturbação global que se aproximava até o final de 2025, algo que eu não podia ignorar. As imagens inundaram minha mente com uma intensidade tão grande que mal conseguia entender o que estava sendo mostrado. Desastres naturais devastando cidades, agitações sociais explodindo, um grito coletivo que ecoava das profundezas do desespero humano. Uma parte de mim queria ignorar tudo isso, acreditando que ninguém levaria a sério uma vítima de acidente em recuperação. Quem ouviria uma mulher que acabara de sobreviver a um acidente? No entanto, uma parte mais profunda sabia que essa era uma responsabilidade que eu não podia evitar. Eu me sentia pesada com esse conhecimento, como se fosse um manto colocado sobre meus ombros. Até mesmo a ideia de compartilhá-lo parecia um peso quase insuportável. Quando acordei no hospital, tudo parecia ao mesmo tempo diferente e igual. O cheiro estéril do antisséptico e os monitores bipando ao meu redor eram dolorosamente familiares. Mas a realidade da minha experiência era monumental. O peso do conhecimento pressionava sobre mim como nunca antes. Eu renasci, mas estava acorrentada a uma missão. Não conseguia mais ver o mundo da mesma forma. Tudo estava imbuído de um senso de urgência.
que eu lutava para articular. Cada conversa com as enfermeiras, cada sorriso de um visitante, carregava um significado especial, como se todos fossem parte de uma história maior que se desenrolava. Eu me via lidando com a compreensão de que meu propósito havia mudado drasticamente, transformando-se de uma mera existência para algo mais profundo. Essa experiência de quase morte transformou minha visão sobre a morte e o significado da vida. Eu havia visto a escuridão, mas também havia sido mostrada uma luz. Um lembrete do poder coletivo que temos para moldar nossos próprios destinos. Compartilhar essas verdades se tornou meu novo propósito, mesmo que isso assuste os outros. Sei que alguns podem rir do que vi ou simplesmente descartar como um produto do trauma, mas sinto-me compelida a falar. Vivemos em uma época em que a conscientização pode desencadear mudanças, onde o conhecimento pode levar à ação. Se você sentiu que essa história tocou uma parte de você, considere se inscrever para mais conteúdo que desafia e inspira. Seus pensamentos são importantes. Convido você a deixar comentários abaixo ou compartilhar suas próprias experiências. Obrigado por ouvir minha jornada. Que todos nós possamos explorar juntos os mistérios da existência, com coragem e um coração aberto.